Nessa aula de pós-média, aula de número 16, a proposta é a gente corrigir alguns exercícios que ficaram aí pendentes, ok? Bom, primeiramente vamos corrigir os exercícios da aula 13, tá? Antes de fazer a correção, vamos fazer uma breve revisão de estrutura atômica, de modelos atômicos, mas uma revisão bem rápida, tá? Bom, o primeiro modelo atômico, ele foi proposto por John Dalton. Segundo John Dalton, o átomo era uma pequena esfera maciça, indivisível e indestrutível, né? Ele ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Esse modelo, ele prevaleceu por muitos séculos, né? Depois, John Joseph Thomson, né? O Thomson, conhecido como Thomson, ele, fazendo experiência com descargas elétricas em tubos de raios catódicos, percebeu que a massa, ela possuía uma carga elétrica. Se a massa possuía carga elétrica, então o átomo também teria que possuir uma carga elétrica. Então ele propôs um novo modelo atômico. Segundo Thomson, o átomo seria uma massa positiva, que seria uma massa carregada positivamente, e eu teria, nessa massa, partículas de carga negativa. Essas partículas negativas, ele deu o nome de elétrons. Então, quem é que falou em elétron a primeira vez foi o Thomson. Então, segundo Thomson, o átomo seria uma pasta positiva recheada de partículas negativas. Ele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Bom, posteriormente, né, nós vamos ter o Rutherford. Rutherford, ele estava fazendo experimentos, tá, mais voltado para descobrir mais sobre partícula alfa, sobre partícula beta, né? Tanto é que ele foi importante as descobertas dele para a radioatividade, tá? Mas fazendo essas experiências em campo magnético para ver como se comportava a partícula alfa, ele acabou propondo um novo modelo atômico, tá? Segundo Rutherford, o átomo teria uma região central, tá? Uma região central, tá? E nessa região central, que ele chamou de núcleo, eu teria partículas positivas, que ele chamou de próton. E ao redor desse núcleo aqui, ó, eu teria partículas de carga negativa. Então aqui no núcleo, aqui seria o núcleo, segundo o Rutherford, e dentro desse núcleo eu teria o próton, que tem carga positiva. E eu teria uma grande região aqui vazia, e nessa região vazia aqui, girando, essa região ele chamou de eletrosfera. E nessa região aqui, ó, estaria girando em torno do núcleo os elétrons que têm carga negativa, né? Esse modelo, ele ficou conhecido como modelo planetário, tá? Eu teria uma região central, que seria o núcleo, e girando em torno do núcleo, eu teria os elétrons. Assim como eu tenho o Sol e os planetas girando em torno do Sol. Porém, a gente tem um grande problema aqui. Qual que seria o problema? O núcleo seria positivo e os elétrons girando em torno desse núcleo seria negativo. O que ia acontecer? Esse núcleo ia atrair esses elétrons, já que cargas opostas se atraem. Aí, para explicar esse problema dessa atração, surge um novo cientista que é o Niels Bohr. O Niels Bohr, ele aprimorou o modelo de Rutherford. Ele falou que o átomo teria um núcleo, esse núcleo teria as partículas positivas, que é os prótons, mas esses elétrons estariam distribuídos em camadas de energia, em níveis de energia, que ele chamou de K, L, M, N, O, P e Q. Esses níveis de energia, tá, aumentam de dentro para fora. Ou seja, o elétron mais externo tem mais energia e então não seria sugado pelo núcleo. Então, segundo Bohr, eu teria um núcleo com carga positiva e os elétrons girando em níveis distintos de energia. Então, o Bohr aprimorou o modelo de Rutherford, tá? Bom, até o momento, então, eu não tinha falado do tal do nêutron, tá?
Um outro cientista, né, chamado Chadwick, ele propôs a existência de uma terceira partícula, tá? Ele foi depois do Bohr, né? Ele propôs a existência de uma terceira partícula. Essa partícula seria responsável em estabilizar o núcleo do átomo. Como ele era responsável por estabilizar o núcleo do átomo, ele não tinha carga. E ele deu o nome dessa partícula de nêutron. Então, Chadwick propôs a existência do nêutron dentro do núcleo do átomo. Então, o modelo atômico atual nosso hoje, eu tenho uma pequena região central, aonde dentro dessa região aqui, olha, eu tenho os prótons, carga positiva, e os nêutrons, carga nula. O próton tem carga aproximadamente 1 unidade e o nêutron também carga aproximadamente 1 unidade. Girando em torno do núcleo, em órbitas distintas de energia, eu tenho os elétrons de carga negativa. Os elétrons são partículas de massa desprezível, ou seja, a massa do elétron é muito pequena em relação à do próton. É cerca de 1840 vezes menor que o próton. Tá? Depois, uma coisa importante que a gente precisa saber para estudar a radioatividade é relembrar, é recordar a definição de número de massa e número atômico. O número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons existentes no núcleo. Então, quem é responsável pela massa do átomo é o núcleo. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, numa pequena região. Já os elétrons têm pequena massa, mas como os elétrons giram nessas camadas, nesses níveis de energia, os elétrons são responsáveis pelo volume do átomo. Então, quanto mais elétrons, mais camadas. Maior vai ser o raio do átomo, ok? Então, se você pegar um átomo que tem 2 camadas e um átomo que tem 6 camadas, o raio do átomo que tem 6 camadas é maior do que o raio do átomo que tem 2 camadas eletrônicas, tá? Ok? Bom, lembrando que na hora da gente representar um elemento químico, normalmente o número de massa vem escrito em cima e o número atômico vem escrito embaixo. O número de massa, esse A aqui é número de massa. Ó. O número de massa corresponde à soma dos prótons mais nêutrons. Esse Z aqui representa o número atômico. O número atômico corresponde ao número de prótons existentes no núcleo. O número atômico, a gente costuma dizer que é a identidade do elemento químico. É ele, tá? Ele que vai identificar o elemento químico. Se eu mudo o número atômico, eu estou mudando de elemento químico, tá? Mais uma coisa importante que a gente fala muito na radioatividade, tá? É essa diferença aqui entre isótopos, a gente fala muito de isótopos, isóbaros e isótomos. Bom, os átomos isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles têm o mesmo número atômico. Então eles não são o mesmo elemento? Não, eles têm diferente número de massa. Então usar iso significa o quê? Igual. Então átomos que têm igual número de prótons, mas têm diferente número de massa, tá? Então eles têm essa diferença, mas são átomos de mesmo elemento químico. Por isso que eu falo carbono 12, carbono 14, carbono 13, tá? Césio 137, porque eu tenho Césio 135, que são átomos isótopos. São átomos que têm o mesmo número atômico e massa diferente. Portanto, na radioatividade, a gente vai falar muito de Césio 137. O que é 137? A massa, tá? Depois, átomos isóbaros. Iso significa igual, baro significa massa. Então, são átomos que têm a mesma massa, mas têm número atômico diferente. Então, são átomos de elementos diferentes, tá? Porque tem número atômico diferente, mas tem a mesma número de massa. E isótonos, isso significa igual, lembrando, né? Itono significa nêutrons. Então, são átomos que têm diferente número, igual número de nêutrons, iso igual número de nêutrons, mas tem diferente número atômico e diferente número de massa. Durante a resolução dos exercícios, a gente vai clareando isso daí, tá bom? Então vamos lá para a correção dos exercícios. Pega seu caderninho aí. Eu pedi que não precisava copiar o exercício, mas eu preciso que vocês prestem atenção na leitura do exercício.
para entender bem essas revisões para o Enem, ok? Questões tipo essa não podemos errar. Agora sim, feita uma pequena revisão de estrutura atômica, vamos à correção dos exercícios propostos, ok? Então vamos lá. Exercício número 1. No ano de 2032, comemoremos a descoberta do nêutron, partícula localizada no interior do núcleo do átomo, cuja principal função é estabilizá-lo por meio da diminuição da força de repulsão entre os elétrons. Entre os cientistas citados, qual deles foi o descobridor do nêutron? É o Chadwick, ou Chadwick. Está na letra C. Então, exercício 1, letra C. Bora lá, continuando. Exercício de número 2. O exercício número 2 fala o seguinte: o desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24.000 anos para chegar a níveis seguros. Após 30 anos do acidente de Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o Césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Entre os átomos, ao serem comparados entre si, o que eles são denominados? Césio-137, bário-137. Eles têm o mesmo número de massa. Se eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Isóbaros está na letra C. Então, exercício 2, isóbaros, letra C. Exercício de número 3. O exercício de número 3 fala o seguinte: ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico da descoberta das características atômicas. O que quis dizer isso? Que o histórico dos modelos atômicos, um cientista foi contribuindo para o outro. Então, a descoberta de um ajudou na descoberta do outro. Então, a gente não pode desprezar nenhum deles, né? Quer dizer, o fulano estava errado? Não. Com o conhecimento que ele tinha na época, uma aparelhagem que ele tinha na época, ele propôs um modelo e os outros foram aprimorando. Mas continuamos. Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas. Especifique o cientista responsável por cada uma dessas teorias. Item 1. O átomo é comparado a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Esse modelo, quem é que propôs isso? Quem propôs foi o Dalton. Então, item 1 é o Dalton. Está falando do modelo de Dalton. 2. O átomo é comparado a um pudim de ameixa ou um pudim de passas, uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficariam incrustados nela. De quem que é esse modelo? Do Thomson. Então, esse modelo, nós estamos falando do Thomson. 3. Átomo em que elétrons se organizam na forma de camadas, níveis de energia ao redor do núcleo. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Bohr, né? Nós estamos falando de Bohr. Espera aí, que nós escrevemos Bohr aqui, né? Senão, né? Espera aí, passou um O aqui, um pincelzinho. Nós estamos falando de Bohr. Depois, número 4. Átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao redor gira elétrons com carga negativa. Nós estamos falando do Rutherford. Rutherford. Tá. Exercício de número 4 agora. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra região externa é a eletrosfera, por onde circulam os elétrons.
Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, identifique a alternativa correta. Então, exercício número 4, bora lá. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Prótons e elétrons possuem massas iguais? Falso, né? Então, a alternativa A está errado, tá? Então, a massa do elétron é 1840 vezes menor do que a massa do próton. A massa do elétron, ela é desprezível. B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume. Novamente, falso. Quem é que tem maior massa é o próton. O elétron tem menor massa. Então, se a gente fosse corrigir, entre as partículas atômicas, o elétron tem menor massa e ocupa o maior volume. Então, é menor massa. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume. Falso. Por que está falso? O próton e o nêutron têm maior massa, mas ocupam menor volume. Eles estão lá no núcleo. O núcleo é extremamente pequeno em relação à eletrosfera. Então, alternativa falsa. Eles ocupam menor volume. Letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Então, a letra D está verdadeira. Continuando, exercício de número 5 e o último aí. Na tentativa de mostrar, então agora nós vamos fazer o número 5. Na tentativa de montar o intrincado quebra-cabeças da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferente número de massa, para fazer a datação de fósseis de sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, é correto afirmar que eles são, se eles têm o mesmo número atômico, eles têm igual número de prótons. Se eles têm igual número de prótons, eles são isótopos. Isso aí está na letra C de casa. Eles são isótopos. Eles são isótopos. Tá. Então, tá aí a correção da aula 13. Qualquer dúvida, estamos aí.